A história que a gente vai analisar aqui, ela é baseada em fatos, mas nós não vamos citar os nomes das pessoas envolvidas. E ela consiste em: uma mulher resolveu sair com seu filho para ir ao cinema. E ela saiu apenas com dinheiro contado para pagar os ingressos do filme, que por acaso hoje em dia estão um absurdo. Fecha parênteses. No meio do caminho, ela viu uma pessoa em situação de rua. E a pessoa estava lá de boa, sentadinha no chão, lá parada. E ao ver aquela pessoa, uma voz ecoa em sua mente e diz: dê todo o dinheiro que está com você para ele. Ela falou: não, mas eu estou indo ao cinema com meu filho, eu já me planejei, eu só estou com dinheiro contado. E a voz: dê todo o dinheiro para ele. Ela: poxa, fazer o seguinte, eu dou só metade. Aí meu filho assiste o filme, eu não, e eu dou esse dinheiro para ele. E a voz: dê todo o dinheiro para ele. Ela: tá bom, vamos lá. Chegou lá na frente, encontrou com a pessoa em situação de rua e deu todo o dinheiro para aquela pessoa. E a pessoa respondeu: muito obrigado. Eu estava um pouco descrente, porque hoje é o meu aniversário. E ninguém se lembraria, ninguém faria nada como geralmente acontece. Então eu tinha decidido que hoje eu não iria esmolar. Eu ficaria apenas quieto, receptivo, e se Deus quisesse, eu ganharia algum presente. Muito obrigado. Você me deu o presente que Deus assim o quis. E aí? O que a gente pode tirar dessa história? Um monte de coisa, mas... É verdade, é interessantíssima. E num primeiro olhar a gente pode pensar assim: ah, mas a moça tinha o direito de ir no cinema e tudo mais, né? Ela já tinha prometido pro filho dela. Mas, como toda história, a gente tem que sair um pouco da literalidade para conseguir entender os simbolismos que ela tem. Então vamos não ignorar, mas vamos tirar o foco da ação em si, que era o cinema, que era levar o filho dela para ver o filme, e vamos entender os símbolos que estão por trás disso, né? Se a gente entender que essa moça, ela estava indo para o cinema e ela escuta uma voz e dizer para ela para que ela doe aquele dinheiro para o morador de rua, aqui nós temos o contraste de duas ideias. Doar o dinheiro para o morador de rua, independente de dizer se isso é válido ou não é entender que significa fazer o bem ao próximo. E fazer o bem ao próximo é fazer algo sagrado, né? A partir do momento que eu ajudo o próximo, ajudar aqueles que estão ao meu redor, é agir de forma sagrada, é sacralizar a nossa vida, é fazer aquilo que Deus, né, se assim você quiser dizer, pede que nós façamos. Por outro lado, tem a questão do cinema, né? Que é legal, é bacana, eu gosto de cinema, né? Como o Paulo falou, não tá muito fácil de hoje em dia. Mas tirando a questão do cinema em si, literalmente, o cinema ali representa a curtição, né? O lazer. E a gente sabe que, né, pelo menos nós aqui no Pedaço de Ferro, a gente sabe que uma coisa não precisa estar em contraste com a outra. Você pode ter prazer e se divertir fazendo aquilo que é sagrado, fazendo aquilo que é elevado. Mas na maioria das vezes as pessoas não pensam assim. Elas entendem que ou você faz o sagrado ou você se diverte no mundo. E nesse ponto, muitas vezes a gente acaba escolhendo se divertir no mundo e não fazer aquilo que a gente deveria fazer. E a gente vê essa moça nesse contraste, né? Ela, a princípio, ela tem um chamado para fazer aquilo que é certo, que é ajudar o próximo, mas ela tenta recusar esse chamado, né? Ela fala: não, eu já prometi pro meu filho, aí o chamado insiste, aí ela tenta barganhar com o chamado, né? E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? A gente sempre tem um chamado para fazer aquilo que é certo. Todos nós, independente do nosso grau de discernimento, a gente sempre é chamado a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que a gente deve fazer. Só que na maioria das vezes a gente não o faz, não porque a gente o desconhecia, mas porque a gente opta de uma certa forma por seguir por um outro caminho. A gente opta por fazer aquilo que agrada os nossos sentidos, a gente opta por fazer aquilo que agrada o nosso ego, e por isso a gente se desvia daquilo que é certo. Ou a gente tenta barganhar com aquilo que é certo, falando: eu vou dar só metade, eu vou fazer um pouquinho aqui, mas vou fazer um pouquinho lá, né? Ou que algumas pessoas falam assim: ah não, porque o sagrado está em tudo, então eu posso fazer o certo indo ao cinema. É verdade, mas às vezes tem o certo e o certo. Cuidado
cuidado para não deturpar as verdades, né? O sagrado tá em tudo, então, né, eu posso fazer... Não, calma, não é por aí. Né? Não seja sofista, não use aquele conhecimento para a sua personalidade, né? Para afagar a sua personalidade. Não, utilize aquele conhecimento para fazer o que é certo. E então ela vai e no final das contas ela acaba se rendendo, né? Ela acaba vencendo o seu impulso, ela acaba vencendo a sua personalidade, fazendo aquilo que era certo, ajudando o próximo. E aí a gente vem uma questão que é a pessoa em situação de rua. Na nossa vida a gente aprende que nós devemos agir. E isso é verdade. A todo instante nós estamos agindo. Só que essa ação, ela tem uma dualidade de comportamentos. Ela tem uma dualidade na qual, em um lado, a gente vai encontrar um comportamento positivo, não positivo no sentido de legal, mas o positivo no sentido de ação, de agir, de ir para fora. Que é o comportamento que geralmente aquela pessoa em situação de rua tinha, de pedir esmola, de esmolar. Mas não basta apenas a gente ter esse comportamento positivo, nós também precisamos ter um comportamento negativo. E aí, novamente, não é negativo no sentido de ruim, de mal, mas é negativo no sentido de introspectivo, de recepção, de uma coisa para dentro de nós, que é estar aberto às coisas. Se você apenas busca as coisas do lado de fora, você não presta atenção no que está dentro de você. Você não presta atenção nas suas demandas. Muitas das vezes a gente é chamado a agir e falar, não, porque eu preciso ter 10 diplomas, eu preciso ter tantas pós-graduações, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter o outro, porque eu estou agindo para fora. E a gente não olha para dentro de nós. Para dentro de nós entender o que a gente realmente precisa. A nossa ação, né, nos colocar no mundo, ela deve vir dessa dualidade. Eu olhar para dentro de mim, ver aquilo que eu estou receptivo para receber e aí eu atuo dessa forma. E ao perceber isso, ao perceber essa dualidade, a gente entende que existem momentos de agir para fora e existem momentos que a gente deve apenas parar para deixar as coisas acontecer. Por exemplo, você vai plantar uma semente. Existe um momento em que você rega a semente, mas você não rega a semente o tempo todo. Existe um momento que você apenas espera, porque você sabe que aquilo vai frutificar. Se você continua regando a semente o tempo todo, você mata a semente. Existe esse momento de se calar, existe esse momento de voltar para si. E quando você percebe isso na sua vida, você vai interagir com essas outras pessoas, como é o caso da nossa personagem da história, e as ações vão se casando, vão se unindo. Você não precisa carregar o mundo nas costas, mas você carrega um pedacinho do seu mundo. E entender que, ao carregar um pedacinho do seu mundo e estar receptivo, você vai perceber coisas chegando na sua vida. Você vai perceber a obra divina, né, o sagrado, agindo por intermédio de outras pessoas. Você vai perceber que aonde você chegou não é fruto apenas da sua ação, é fruto do sagrado por intermédio de todos aqueles que te ajudam de alguma forma. E uma forma de você ajudar as outras pessoas, e a gente também, é se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, dando o seu like e dando uma olhada também em catarse.me/Pedra de Afiar. E te esperamos no próximo vídeo. Tchau, tchau.